Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Podcast do Rafa começando, episódio de número 23, e hoje nós iremos falar sobre o tema virgindade. É isso mesmo. Pessoal, nós decidimos tocar esse assunto, trazer esse assunto para você, porque é um tema pouco falado, principalmente nos lares cristãos, não é? Muitos jovens e adolescentes têm medo e não têm a confiança de falar desse assunto para os próprios pais. É por isso que o podcast do Rafa vai quebrar o tabu e hoje nós vamos falar sobre esse tema muito importante. Então você que está nos ouvindo, compartilhe com outras pessoas, tá? Compartilha para todo mundo aí. Não se sinta constrangido em assistir, porque eu tenho certeza que será de muita relevância para você, tá bom? E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial. Ele é um jovem pregador da palavra. Deus tem levantado ele para pregar em diversos lugares. Muita sabedoria também. Nós fizemos o convite para ele, ele aceitou e está aqui conosco no dia de hoje. Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho o nosso amigo Davi Andrade. Paz do Senhor, Davi. Paz do Senhor, Rafa. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, com o Senhor. Obrigado pelo convite, pela deferência ao qual nos recebe. É um prazer estar aqui nessa noite falando de um assunto tão bom, tão agregador à nossa vida, ao qual nós temos experiências, né? É verdade. Haja vista, somos dois jovens, entendemos do assunto, entendemos quando o assunto é sobre sexualidade cristã, sobre sexualidade jovem, sobre desejo. Tudo que está em pauta hoje, graças a Deus, nós temos o entendimento e eu tenho certeza que será agregador esse momento que estamos aqui essa noite. Obrigado, viu? Maravilha, meu amigo. Estamos aqui. Isso que você falou é verdade, porque hoje você vai fazer 20 anos, hoje eu estou com 28, mas já passamos, não é? Da fase da adolescência, já passamos. Enfim, tudo isso vamos conversar aqui hoje. Então, você que está nos ouvindo, fique até o final, tá bom? Não saia daí. Ô Davi, para nós começarmos, eu quero pedir que você mande já o seu alô para os amigos, para a família, para os irmãos que estão nos ouvindo. Vai lá, amigo, fica à vontade. Amém. Paz do Senhor a todos, boa noite a todos. Aos que não me conhecem, meu nome é Davi Andrade. Sou um jovem pregador, tenho 19 anos e é um prazer estar com vocês nessa noite. Peço que preste atenção. Eu tenho certeza que principalmente você jovem, se anotar isso no seu coração, dentro de você, eu tenho certeza que Deus mudará a sua vida. Você poderá adquirir um conhecimento para mudar o rumo da sua história. Então, esteja conosco, fica conosco até o final. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Maravilha, Davi. Então vamos lá, não é? Eu quero primeiramente conhecer mais de você, Davi, né? Apresentar você para os nossos ouvintes, né? Como que foi o chamado de Deus para a sua vida, Davi? Como que Deus te chamou? Como que essa chama da palavra ardeu em seu coração? Conta aí para nós. Rafa, é bem verdade que o chamado de Deus começou na minha vida muito cedo. É bem verdade que até antes do meu nascimento, ainda no ventre da minha mãe, Deus já tinha um projeto, Deus já tinha um chamado e Deus já tinha uma história na minha vida e na vida da minha família. É curioso em se dizer que até mesmo antes de eu nascer, Deus já falava em profecias, Deus já falava em visões mãe acerca do meu nascimento, acerca de quem eu seria, do meu ministério e da minha história, sempre antes. Quando a minha mãe estava grávida para nascer, sempre ela quis um menino. Antes de mim, ela teve 3 meninas, são as minhas irmãs. E
E o desejo dos meus pais sempre foram um menino. Tiveram um menino antes, porém o menino morreu e ficaram esse desejo no coração. Quero um menino, quero um menino. Aprove a Deus concedê-los. E antes do meu nascimento, na verdade, até nas primeiras semanas da gestação da minha mãe, Deus já havia falado com ela, vai ser pregador. Tem um chamado de Deus, tem uma chamada para a vida dele. Que bênção. Vai ser um profeta. Eita glória. Vai ser um ministro. Deus sempre tinha esse chamado, né? Sempre colocou esse chamado no meu coração, no coração da minha mãe. E é bem verdade que até mesmo no ventre da minha mãe, as lutas vieram, as dificuldades vieram. O inimigo tentou parar o projeto, né? Minha mãe por diversas vezes, quase morreu na gestação dela. Quase que eu morri também, ainda no ventre da minha mãe. Mas Deus tinha um projeto. Deus tinha uma chamada. E é bem verdade, isso é interessante sem dizer que quando eu estava prestes a nascer, a expectativa dos pais em projetar tudo aquilo que vai acontecer depois do nascimento. Quem é pai ou quem já foi, quem é mãe ou quem já foi, sabe do que eu estou dizendo. Sempre coloca o nome antes, sempre projeta algo antes, sempre deixa tudo preparado, uma expectativa na sua mente e no seu coração, né? Sim. Eles prepararam o nome, colocaram o nome, o meu nome era para ser João Vitor. Meu nome era para ser João Vitor, só que quando eu nasci no hospital de Jundiaí, Deus levantou um profeta e falou para ela, coloca de Davi. Coloca por nome Davi, porque muitos não vão acreditar. E Deus falava exatamente assim para minha mãe, ela me contou, eu nunca mais esqueço. Muitos não vão acreditar na chamada que eu tenho para a vida dele. Mas coloca Davi, porque esse eu tenho chamada. Esse eu escolhi. Glória esse a eu tenho Deus. ministério. E que bênção. Desde aí, fomos e estamos aqui até hoje para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. E com quantos anos, Davi, que você entendeu a chamada e começou a se dedicar a pregar a palavra? Rafa, eu comecei a entender o chamado de Deus na minha vida quando eu tinha mais ou menos para 11 anos de idade. 10 para 11 anos de idade. Mais ou menos para esses anos de idade. Sim. Sempre tive o conhecimento, porém fui entender. Era muito jovem, ainda não entendia. Fui entender a chamada de Deus para a minha vida quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, em meio a muita prova, a muitas aflições na minha infância, a muitas lutas. Eu fui entender o chamado de Deus para a minha vida. Nasci no berço evangélico, porém, no decorrer da minha caminhada, todos da minha família desviaram. Pai, mãe, irmãs, todos desviaram. Antes eu não queria ir e minha mãe sempre me levava. Você não tem que querer. Você não tem que querer. Você não tem que querer. Eita, meu pai, toda mãe que faz isso é uma bênção. É uma Sempre dá bênção. resultado. É verdade. Até porque uma criança não tem direito de escolha, né? É verdade. Não tem mentalidade para escolher aquilo que é bom. Então sempre me levava a pulso, sempre ia, sempre me colocava nos cultos. Eles desviaram, e por incrível que pareça, quando eles desviaram, eu fiquei firme, continuei, e com mais ou menos 11 anos de idade, minha tia, missionária de Socorro, hoje congrega na Assembleia de Deus, Ministério do Perus, sempre me levava para as orações. Consagração das irmãs no círculo de oração, das 7 da manhã até as 8 da manhã. Todos os dias, ininterruptamente, todos os dias. Que bênção. Das 7 às 8. Das 7 às 8. Todos os dias da semana. Todos os dias da semana, de segunda a sexta. Coisa boa. Coisa boa. E ela sempre falava, Davi, você vai, você não quer, mas você vai, porque eu tenho certeza da chamada que Deus tem para sua vida. Nunca tinha pregado. Nunca tinha tido oportunidade, nunca tinha feito nada. Mas ela sempre falava, vai porque você tem chamada. Vai porque Deus te escolheu. Vai porque você vai ser um grande pregador. Então eu sempre comecei das 7 da manhã até as 8, aproximadamente dos meus 10 a 11 anos de idade. E ali fui desenvolvendo. Comecei a pregar com meus 11 anos de idade. Preguei na tarde da bênção a primeira vez, eu lembro até hoje. Com 11 anos. Com 11 anos de idade. Ei, coisa boa. Não tinha terno, não tinha sapato social, não tinha nada de roupa. Nós tivemos uma infância difícil.
e comecei ali a pregar. Lembro até como se fosse hoje. Tinha mais ou menos 6 pessoas na tarde da bênção. Que benção. Me senti como se fosse um congresso. Primeira vez. Se sentiu grandão. Me senti grandão. Lembro até hoje a primeira mensagem que eu preguei sobre Gideão e os 300. Lembro até hoje. E foi dali que eu comecei, dei início à minha chamada e a percorrer e a decorrer o chamado de Deus sobre a minha vida. Que bênção, Davi. Oh, que testemunho lindo. No final, eu ia te perguntar, eu sou o milagre, né? Que é o quadro que nós temos aqui. Mas você já contou o seu testemunho lindo, né? Mas se tiver mais um para compartilhar conosco, no final você conta, tá bom? Nós Algum temos. Testemunho. Testemunho a vida do crente sempre tem, né? Sempre tem milagre. Não falta, tem muita nós coisa. vivemos de milagre. Tem muita coisa. Ô Davi, e como que é ser um pregador da palavra e lutar contra os desejos da carne hoje? É bem difícil, Rafa, eu não vou mentir para você. Ser um pregador, ser um jovem pregador, nos dias de hoje, na verdade não só nos dias de hoje, mas desde sempre, Sim. sempre foi algo muito difícil. Tudo aquilo que envolve desejo humano, principalmente o desejo carnal, nos traz certa dificuldade em lutar com ele. Talvez, às vezes, e esse é o maior problema da nossa vida, a gente fica tão focado no desejo do presente que a gente se esquece do propósito que Deus tem pra gente no futuro. A gente foca no desejo, deixa que os desejos aguçem a nossa mente, deixa que a gente seja movido pelos desejos e se torna algo muito difícil. Se eu pudesse resumir a vida de um jovem pregador, a vida de um jovem cristão, de um jovem que tem chamado de Deus na vida e deseja grandes coisas da parte de Deus, é uma vida de lutar contra desejo. Quem nunca ou quem não tem desejo sexual? Todos nós temos. Verdade. Isso aqui ninguém é de ferro, ninguém é uma máquina. Todos nós temos os desejos. Todos nós. O desejo é algo humano. Foi Deus que colocou isso na gente. Porém, a nossa maior luta e a maior dificuldade, ao meu ver, de um jovem pregador é sempre lutar contra os desejos da carne. Lutar contra os desejos da carne é algo difícil. Lutar contra os desejos, aquilo que nos move, fazer com que a gente seja movido não pelo desejo, mas sim pelo propósito, é algo muito difícil. Porém, verdade. a gente, com o tempo, com os aprendizados, talvez alguém até precise bater cabeça para aprender, mas com o tempo a gente vai aprendendo a lidar, com o tempo a gente vai aprendendo que o desejo é um momento, o propósito é eterno, com o tempo a gente vai aprendendo que é melhor esperar um pouco por algo eterno do que cair por algo passageiro. Verdade. A gente vai seguir na vida. É difícil, mas Deus dá graça para quem persevera. É verdade, Davi, é verdade. Porque todo ser humano na Terra, ele tem uma inclinação para alguma coisa. Alguma coisa. Não é? Tem uns que são para as drogas, outros para a bebida, outros para a parte sexual, né? A parte, enfim, que nós vamos tocar no assunto, né? Enfim, diversas áreas. Então, todo mundo tem um ponto fraco, nós podemos colocar assim. Ponto fraco. Todo mundo. E todo mundo tem uma guerra todos os dias para travar, não é? Guerras internas. Guerras verdade. internas. Guerras internas. Todos. Todos. Até Paulo, gente. Até Paulo. Eu quero Foi me dado um espinho na carne. Espinho na carne. Eita, a gente vai rasgar o verbo hoje. A gente hoje vai falar ser. rasgado. Hoje vai ser muito bom. Ô Davi, então, vamos falar desse assunto, né? Virgindade. Virgindade. A virgindade, hoje em dia não, eu acho que desde quando eu era criança, quando a pessoa era virgem dentro da escola, na roda de amigos, já era um motivo de chacota, né? Já era um motivo de chacota. Hoje com certeza está assim também, né? Com certeza está assim nas escolas. Mas Davi, como que a sociedade vê a virgindade hoje? A sociedade, como que é viver no mundo e ser virgem e ter que passar por cima disso? Passar por cima disso.
enfrentar isso, né? Eu posso dizer assim, enfrentar isso. Ter a disposição de ter orgulho de ser virgem, né? Sim. Que é um motivo de orgulho. Sim, né? é verdade. É uma vitória. É não é verdade. Bem, a sociedade secular, ela perverte aquilo que é um valor cristão, aquilo que é um princípio de vida estabelecido desde antes, desde a criação, a fundação do mundo. A sociedade ela faz justamente ao contrário daquilo que Deus vê e a sociedade cristã enxerga como um princípio. Nós, pessoas de Deus, filhos de Deus, cristãos, evangélicos, enxergamos a virgindade como um presente. Nós enxergamos a virgindade como uma bênção de Deus, Sim. como uma vitória. Porém, a sociedade secular, ela perverte. O que para nós é uma vitória, para eles é um motivo de vergonha. É verdade. Porque, na verdade, eu até vejo, Rafa, não sei se você concorda comigo, mas eu até vejo a visão da sociedade acerca sobre a virgindade, eu consigo enxergar a visão secular sobre a virgindade, eu consigo enxergar essa visão como algo para perverter e até tentar atacar a gente que tenta preservar esse princípio. Sim. Tenta preservar esse princípio. Talvez quantas jovens na escola, às vezes preserva, luta contra esse desejo, tenta, vou casar virgem, vou continuar virgem, vou perder isso somente com meu esposo, com a minha esposa, vou me preservar até o casamento, mas quando chega em certos ambientes seculares, ali estão algumas pessoas, isso é vergonha, isso é uma derrota. E acabam influenciando. Acabam influenciando, eu vejo isso como uma estratégia maligna, né? É verdade. Como uma estratégia maligna para tentar perverter. Isso é bíblico, Lucas capítulo 4. A gente já vai entrar no texto, falando acerca disso, pensando nesse pensamento, nessa base de pensamento. Isso é bíblico. O diabo usa, sim, algo que é dele para perverter algo que é um princípio que Deus deu para a gente. Você lembra de Lucas capítulo 4? Jesus está jejuando 40 dias no deserto. Jesus está jejuando, e o texto vai dizer que quando ele teve fome, o diabo apareceu e disse para ele: se tu és o filho, transforma a pedra em pão. Jesus vai lá, rejeita essa proposta, e ele vai dizer para Jesus, leva ele até o pináculo do templo, e até aqui eu quero falar sobre esse assunto, sobre esse ponto de vista que estamos nos tratando. Ele leva para o pináculo do templo e ele vai dizer, se joga daqui, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito para que te guarde e não vai tropeçar o teu pé em alguma pedra. O que Satanás está dizendo? Eu não sei se você vai entender, não é para qualquer cabeça, mas fica aqui para você entender. O que Satanás está dizendo para Jesus? Essa foi boa. Jesus, cai que não vai dar nada. Os anjos vão te guardar. Vão te guardar. Pode cair que não vai dar nada. Pode se jogar. Não vai acontecer nada. Quantos de nós vive uma tentação acerca disso? Quantas pessoas já sofreram esse tipo de tentação? Você está se guardando, você está dentro de um propósito, dentro de um projeto, alguém olha para você e fala, pode cair. Pode se jogar desse abismo. Pode se jogar daqui para baixo, não vai dar em nada. Pode ir. Aí Jesus vai dizer assim, não tentarás ao Senhor teu Deus. Gente, o diabo sempre vai tentar perverter algo que é princípio para nós em uma vergonha. E sobre Jesus, quando ele estava no pináculo do templo, a tentação, perceba que a tentação não era para que Jesus subisse. Isso vai ser a tentação do monte. A tentação do pináculo é cai, se joga. Se joga. Se joga. Viva essa aventura. Viva essa aventura. É mergulha, forte. Cai. Viva essa aventura que os anjos vão te livrar. Vão te livrar. Quantas pessoas fazem isso, gente? Vou aproveitar agora um pouco. Eu sei que lá na frente Deus vai me livrar. Eu já ouvi muito isso. Pasmem, senhoras e senhores. Já ouvi muito isso. Vou aproveitar agora. Vou me jogar de cabeça. Vou me jogar de cara, porque eu sei que
eu aproveito hoje, mas lá na frente eu me converto, Deus me livre, está tudo certo. É mentira do diabo, gente. Entenda que a tentação do diabo sempre vai ser para você se jogar, sempre vai te levar para baixo, sempre vai te levar para um nível que Deus não te chamou, vai te tirar do nível de cima e vai te colocar no nível de baixo. Para o mundo, e eu termino, para o mundo é uma vergonha. É verdade. Mas para nós é uma vitória. É uma vitória. É uma vitória. E também, Davi, isso entra também na questão emocional da pessoa, do adolescente, do jovem, porque muitas das vezes, isso aqui é para os pais também, tá? Os pais aí que me assistem, que me ouvem também. Às vezes o adolescente, o jovem, não tem o afeto dos pais em casa. Não tem companheirismo, o amor, a atenção dos pais. E aí chega em uma roda de amigos, quer estar incluso, né? Quer participar, não quer ficar excluído, porque já é excluído em casa. E aí, na roda de amigos, quer ficar por dentro. E aí, o que os amigos influenciam? Para estar com a gente, não pode ser virgem. Não pode ser virgem. Tem que ter a primeira vez. E aí a pessoa acaba caindo nessa enganação. É verdade. E aí, quando vou acordar para a vida, meu Deus, eu me entreguei para uma pessoa que não devia. Que não devia. Uma pessoa que eu não conheço. E aí depois vamos falar dos problemas, né, que vem. Mas, enfim, tudo isso tem a ver, não é, Davi? Tem a ver, o amor dos pais, a atenção dos pais é um fator importante para que o adolescente ele veja o mal, o pecado e fala, peraí, eu não preciso disso. Primeiramente eu tenho Jesus que me ama e também tem meus pais que me amam. Eu não preciso me contaminar para eu me misturar com esse povo, né? É verdade. E às vezes, Rafa, você entrou num ponto interessante. O maior inimigo do nosso propósito nem sempre é o diabo. Mas às vezes o maior inimigo do nosso propósito são os nossos sentimentos e o nosso emocional, como você acabou de dizer. Verdade. Muitas coisas que nos levam a cair, às vezes não é nem o diabo, é o nosso próprio emocional. É uma depressão, ansiedade, medo do passado, estresse do presente e medo do futuro. Nós temos isso. Sim. Nós sofremos essa crise emocional e às vezes a gente quer curar, extravasar esse emocional com algo que na verdade só vai destruir. Só vai destruir, vai ser algo totalmente vazio. A gente, principalmente nós jovens, eu falo nós, no conjunto geral jovens, nós temos costumes de tentar curar nossos vazios com coisas que nunca vão nos preencher em nada. Nunca, nunca, nunca. A gente está que nem os pais de Jesus, quando o texto vai dizer lá em Lucas capítulo 2, quando eles perdem Jesus no templo. O texto vai dizer que eles perdem Jesus no templo, andam a jornada de alguns dias, e quando eles andam a jornada de um dia, o texto vai dizer que eles, percebendo que Jesus não estava consigo, porque na verdade o maior problema não é somente perder a presença, é não perceber que perdeu. É verdade. Foi o erro de Sansão quando caiu, né? Pensou que estava tudo bem. O texto vai dizer, e pensou que o Espírito estava com ele. O nosso maior problema não é errar. O nosso maior problema é não perceber e não reconhecer que a gente errou. Quando os pais de Jesus perdem ele no templo, isso aqui é o problema de muita gente nos nossos dias, principalmente a nossa juventude, quando a gente se trata de algo emocional ao qual nós estamos tratando, o texto vai dizer que quando eles perdem Jesus e eles percebem que perdeu, é o texto que vai dizer que eles vão procurar Jesus entre os parentes. Isso aqui é algo extraordinário. O texto vai dizer, e eles procuram Jesus entre os parentes e entre as bagagens. Só que Jesus não estava nos parentes. Jesus estava no templo. Sabe qual foi o maior problema dos pais de Jesus e o nosso maior problema de hoje? Foi procurar algo nos parentes, algo nas pessoas. Foi procurar em alguém aquilo que eu só acho no altar. Meu Deus. Aquilo que eu só acho no templo. Foi procurar Jesus em alguém. Às vezes você está procurando preencher
esse vazio que você está dentro de você sem a presença em uma noite de prazer. Isso aqui é para falar com a sua alma, para você anotar para a sua vida. Em uma noite de prazer. Em um momento sexual que não vai te levar a nada. Pelo contrário, só dor de cabeça. Você está querendo prejudicar a sua vida e está querendo procurar algo que não tem em você, em alguém. Mas não faça isso. Tem coisas, tem vazios que existem em você que não são pessoas. São Jesus. Tem vazios que estão dentro de você que só a presença, só a palavra de Deus pode preencher esse vazio em você. Glória a Deus, é isso mesmo. Ô Davi, e também a gente não pode só falar da parte espiritual, né, e da parte emocional. Nós também precisamos esclarecer a parte hormonal, não é? Que todo adolescente passa, né, que é chamado da puberdade, né? A partir dos 13 anos, se não me falha a memória, né? Nós não somos nenhum especialistas aqui em medicina, né? Nós dois temos outras áreas, né? Mas todos nós passamos por isso. Né? Verdade. Há aquele momento que o humor do adolescente... É engraçado isso, porque quem é pai, quem é mãe aqui vai me entender. Você cria o seu filho, criança ali, com 12 anos... Com 12 anos, o seu filho, ele muda o comportamento dele, muda o temperamento. Tá tudo bem e você vê ele de cara emburrada. E você, o que aconteceu com esse menino? O que aconteceu com essa menina? Não entende nada, é parte hormonal, né? O corpo da pessoa mudando, né? É o corpo da pessoa mudando. Mas existe essa parte, né, o Davi, hormonal da pessoa, do adolescente, principalmente, que o corpo ali vai produzir, no caso do homem, a testosterona, não é? Isso. E aí a pessoa precisa, o corpo pede para que seja liberado essa testosterona. É verdade. E aí, eu te pergunto, Davi, isso se torna muito mais difícil. Como que a gente pode vencer? Como que o adolescente pode vencer essa explosão de hormônios dentro dele? Explosão de hormônios. Eu não sou especialista em medicina. Não somos, então, né? Não somos. Não somos. A gente está deixando bem claro aqui, tá, gente? Não somos. Então, mas precisamos falar sobre esse assunto, esclarecer. Verdade. Então eu vou falar o que eu vivi. Sim. Aliás, hoje eu sou jovem, já caminho para ser adulto. Já sou quase um adulto. Já vou para os meus 20 anos, ainda esse ano eu completo 20 anos, então. Mas um dia eu já fui adolescente. Sim. Já passei pela minha pré-adolescência, já fui adolescente, então... Vamos lá, desejo hormonal. Essa fase de crescimento do corpo, essa fase de impulsos sexuais da vida de um adolescente, de uma pessoa, esse desejo, essa explosão de hormônios. Então, o que é que eu, Davi, fiz para vencer isso? E eu aconselho todos vocês que estão aí nos ouvindo, o que é necessário para vencer isso? Eu conto da minha experiência com essa parte, com esse problema. A minha experiência com isso foi ocupar a minha mente. Haja vista? Boa. Quando você tem uma mente vazia... Oficina do diabo. Oficina do diabo. Sobra espaço demais para pensar em outras coisas, né? É verdade. Ocupe a sua mente... Eu não estou dizendo porque a gente precisa parar esse tabu e é o problema de muito jovem. A gente, às vezes, muitos dos jovens hoje tem um propósito. Não vou ver pornografia. Aqui pode falar, um podcast. Pode sim. Não vou ver pornografia. Inclusive, desculpa te cortar, vai ser um tema daqui a algumas semanas do podcast, pornografia. Que maravilha. Também vamos falar. Que maravilha. Pode continuar. Masturbação. Sexo antes do casamento. Vida sexual. Tudo isso é presente nos dias de adolescência, tudo isso é presente nos dias da juventude. O que se é necessário para fazer para você vencer isso? Ocupe a sua mente com algo. Ocupe a sua mente com um propósito. A gente tem que parar com isso. Isso aqui é o problema de muito jovem. Às vezes você faz um propósito. Não vou cair. Não vou desistir. Vou perseverar. Quantas das vezes... Hoje pode parecer que não, Rafa. Eu sou um jovem. Eu não me vejo como uma grande referência em nenhum assunto, porque eu sou muito jovem.
eu ainda estou crescendo no ministério, ainda estou trilhando os meus passos acerca do meu ministério, porém, por incrível que eu pareça, eu recebo mensagem de muitos jovens, eu recebo perguntas, pessoas buscando conselhos, jovens buscando conselhos acerca de sexualidade, acerca de masturbação, de pornografia. Então, eu sempre tenho falado a eles, eu vejo eles fazendo: Davi, eu vou fazer um propósito de 30 dias sem isso. Davi, eu vou fazer um propósito de 1 mês. E para aí nunca mais vou cair. Eu falo: tá bom, maravilha, faça o propósito. Quando passa 10 dias, eles caem e desistem do propósito. Olha só. Quando passam poucos dias, no primeiro deslize que eles caem, eles desistem disso. Eles se doam aos desejos. Eles se entregam àquilo que é um desejo. Isso é errado, gente. Você fez um propósito, você fez uma promessa: não vou fazer isso mais, você caiu no meio dela, não desista, continue. Porque a vitória não está no começar. A vitória não está em uma atitude. A vitória, isso é sobre tudo na vida, gente, tudo na vida. A vitória está não está numa atitude, mas está na constância. Caiu, continua, minha filha. Errou, continua, meu filho. Você fez o propósito, não deu certo, vai a si mesmo, continue a si mesmo. Continua. Porque isso aqui é uma ilusão. Tem gente que está nos assistindo e vai dizer: não vou cair, não vou ver isso, não vou ver aquilo. Você vai ver sim. Você vai, talvez não com uma proporção tão grande como perder a virgindade antes do casamento. Isso é uma proporção maior. Já é um erro totalmente maior. Porém, mesmo se isso acontecer, não perca. Continue no seu propósito. Está difícil? Continue, mesmo difícil, tente. Ocupe a sua mente com outras coisas. Planeje a sua vida. Assista palestras. Converse com seus pais. Não deixe nada em oculto. O erro de Sansão foi sofrer a tentação e não contar aos seus pais. É o texto que vai dizer: não contando aos seus pais. Não contando a ninguém. E quem não expõe tentação, confessa pecado. É forte. Quem não expõe tentação, quem não expõe tentação, confessa pecado. Às vezes é melhor você expor na fase da tentação para um amigo. É claro, você não vai sair nas redes sociais falando para todo mundo. Mas às vezes é melhor você expor na tentação um amigo que seja de Deus, fiel, né? que seja fiel, que tenha experiência naquilo que está falando, entendeu? Do que você confessar um pecado para um pastor quando já acontecer, do que você já confessar quando já aconteceu. O nosso erro é que nós esperamos o pior acontecer. É verdade. Nós e não aí se antecipamos. entra a passagem: confessai as vossas necessidades aos santos. Está aí. Não é só comida, gente, não é só alimento. Não é. Necessidade. O pecado está batendo. E aí, o que a gente vai fazer? Temos que confessar, temos que conversar, né? Temos que. Aí a pessoa pode falar assim: ah, Davi, mas meus pais não me dão a liberdade para falar sobre isso. Meu pastor é das antigas, também não dá para falar sobre isso. Mas, gente, sempre vai ter alguém para você conversar. Seja um professor, seja um jovem também da sua igreja, tá? Alguém que seja de confiança. Procure, olha aí. Se não tiver ninguém, você também pode estar na roda errada, né? É verdade. Você precisa fugir um pouquinho da roda, né? É verdade. Procurar amigos melhores, tá bom? Mas sempre vai ter alguém para você conversar sobre isso, né, Davi? É verdade. É que nem o Rafa falou, o Rafa foi perfeito nas palavras. Se você não tem ninguém para confessar essa tentação, comece a rever com quem você está andando. Verdade. Comece a rever essas suas amizades. Até Jesus, gente. Quando Jesus esteve triste, Pedro, Tiago e João, ele disse: minha alma está triste. Se Jesus teve pessoas para confessar, teve pessoas, ou melhor dizendo, não confessar porque confessar é pecado. Jesus não pecou. Se Jesus teve pessoas para expor, para falar aquilo que ele estava sentindo, quem é você e quem somos nós para não ter alguém?
A verdade, às vezes, o maior problema não é a tentação, é a arrogância. Arrogância. Arrogância é o medo de ser julgado, né? É verdade. Nós, às vezes, Rafa, a gente faz o pré-julgamento de nós mesmos. Eu não vou falar porque eu vou ser julgado. Eu não vou falar porque vai acontecer isso, isso e aquilo. Às vezes a gente faz o pré-julgamento e acaba a gente sofrendo sozinho. Mas não, confesse a alguém, peça ajuda. Foi assim que eu fui vencendo. É verdade. Essa fase de adolescência. Uhum. Peça ajuda em alguém. Faça um propósito com outras pessoas. Preencha a sua mente e persevere. Acima de tudo, perseverança. Porque do que adianta começar e não ter perseverança para continuar. Persevere, continue firme, que Deus vai te dar vitória. Amém, glória a Deus. E eu posso complementar você dizendo como eu venci nessa parte da adolescência, Davi. Primeiramente, eu fazia jejuns. Eu falo jejuns de rede social. Ficava ali 5 dias sem entrar no Facebook. Desinstalava mesmo, porque se deixar lá instalado, uma hora você vai entrar. Desinstalava ali no celular, ficava 5 dias sem Facebook, sem Instagram, e aí buscava em Deus forças para vencer os desejos da carne. Porque mata os gatilhos, né? Vai matando ali. E o jejum, gente, é muito poderoso. Jejum de alimento, de rede social, de alguma coisa que você gosta, videogame, enfim. Muita coisa que você pode fazer jejum. É bom porque mata a sua carne. Mata a carne. Você tá falando para sua carne, ó, aqui você não domina não. É verdade. Aqui é o Espírito Santo que domina. É né? verdade. Essa é a função do jejum. É verdade. Né? Então, assim, foi desse jeito que nós conseguimos passar por esse processo que todo mundo passa. Todo mundo passa. E espero que sirva de lição para vocês também, que nos ouvem, tá bom? Davi, nós já estamos chegando a 35 minutos, mais ou menos, né? Vamos lá correr, porque nosso objetivo é 1 hora de conversa, para que todo mundo que assiste fique até o final e absorva o máximo possível. Possível. Esse é o foco do podcast do Rafa. Mas, Davi, continuando, quais são os maiores problemas de uma vida sexual antes do casamento? São muitos, né? Mas quais são os maiores problemas? Os maiores problemas, eu vou falar acerca daquilo que eu penso que seja o maior. Tá. O maior. Eu quero tratar apenas, para a gente não tomar tempo, sobre um problema de você ter uma vida sexual antes do seu casamento. Primeiro, assumir uma responsabilidade que ainda não é o tempo de você não tem estrutura para você tomar. E esse aqui, na minha visão, é o maior erro, é a maior dificuldade, é o maior problema, é a maior consequência. Assumir um peso, assumir uma responsabilidade, assumir algo que você ainda não tem estrutura para vencer, para carregar, para tomar. Eu já vi muita gente, e quando eu falo muita gente, é muita gente, que tinha muito chamado de Deus na vida, muito projeto de Deus na vida. Deus falou que ia casar, porém não esperou o tempo, se relacionou, teve filho antes do tempo, teve filhas antes do tempo, não tinha estrutura. Não tinha estrutura. Não tinha estrutura. Acabou trazendo problema para a criança, porque não tem culpa disso. Exatamente. E acabou acarretando um problemão. Porque você quer ver, gente, você ter um problema na sua vida, é você ter algo que era para você ter, só que não é o tempo. É o que aconteceu com o filho pródigo. Exatamente. Era para ter herança, mas não é o tempo. Teve antes do tempo, saiu da casa do pai. Trouxe problema. Trouxe problema. Então, na minha visão, o maior problema, entre muitos outros, quebra de princípio, doenças, talvez você adquira doenças, quebra de princípios, depressão, ansiedade, até porque você pensa comigo, gente, se você é uma pessoa que vive se relacionando com outro, com aquele, com esse, com outro, pensa, se você conhecer uma pessoa séria, se você conhecer uma pessoa de Deus, você acha que essa pessoa vai te querer? Não vai. Não mesmo. Não vai. Até porque é a mesma coisa de um celular. Ele novo na caixa é um preço, é um valor.
Mas a partir de que sai e passa na mão de muita gente, isso é um ditado, vou falar rasgado, quando passa na mão de muita gente, perde o valor. Exatamente. Quando passa na mão de todo mundo, perde o valor. Você quer ter valor? Estou falando de preço, estou falando de valor. Quer ter valor? Você quer viver o tempo de Deus para a sua vida e não acarretar algo que você não tem responsabilidade para criar? Espere o tempo. Vai por mim. Espere o tempo. Continue virgem. Se você, por acaso, já caiu, continue firme. Não faça isso. Observe e aceite as oportunidades que Deus te deu. Porque se você não respeitar, você vai acarretar um grande problemão para a sua vida e para a sua história. Isso é verdade, Davi. E outra coisa importante é que quando um jovem e uma moça se casam e os dois são virgem, é uma coisa assim, é um presente para os dois, né? É um presente que ninguém pode pagar, ninguém pode dar esse presente. Gente, eu não tenho, como nós estamos falando aqui abertamente, eu não tenho, eu tenho na verdade vergonha de falar, mas eu preciso falar. Hoje eu sou noivo, vou casar com a minha noiva e infelizmente eu não vou poder dar esse presente para ela, de chegar para ela, olha meu amor, eu sou virgem, me guardei para você. Infelizmente, com muita tristeza na alma, hoje eu tenho tristeza na alma, né? Porque na juventude, na adolescência, parece que é a coisa mais bonita do mundo, né? É verdade. Mas quando o tempo passa, a gente vai amadurecendo, a gente vê que bate o arrependimento, Davi. É verdade. Bate o arrependimento. É verdade. Então, hoje, infelizmente, com 28 anos, eu não vou poder dar esse presente para minha esposa. Mas você que pode se preservar e guardar e dar esse presente da sua virgindade para o seu esposo ou para a sua esposa, faça isso, porque eu tenho certeza que será um grande presente, uma grande raridade para essas pessoas, não é, Davi? É verdade. Você se descobre junto, né? Se descobre junto, exatamente. Se conhece junto, você acaba descobrindo o que a pessoa gosta, o que você gosta junto. E é a benção, que nem o Rafa falou. Se você tem a oportunidade, fica firme, filho. Fica firme. Baixa esse cabeção, para de ficar colocando seus desejos à frente do seu propósito, vai firme, você vai ver. Às vezes pode ser difícil hoje, mas quando chegar lá na frente, você vai dar graças a Deus por essa grande vitória que Deus deu para a sua vida. É verdade. E aí, às vezes, o jovem fala assim, eu preciso fazer um test drive, né? Antes de casar. É verdade. Deixa eu falar uma coisa, meu amigo, você não está namorando com um carro não, viu? Com um carro. Você está namorando com a pessoa que tem corpo, alma e espírito. Tá? E você assumiu o namoro, é sua responsabilidade cuidar dessa pessoa, viu? É verdade. Presta atenção, seu caba. É verdade. Ô, Davi, continuando aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre a bênção do solteirismo, né? O que é, na sua opinião, o mais importante de se buscar enquanto está solteiro? Primeiramente, eu tenho propriedade de falar isso porque eu sou solteiro, né? 19 anos. Exatamente, você está vivendo as bênçãos. Eu vivo as bênçãos de Deus. Quero casar, mas quando chegar o tempo. Sim. Não me precipito, espero o tempo de Deus. Haja vista, a gente não pode entregar uma chamada de Deus tão linda na nossa vida de mão beijada para qualquer uma pessoa. É verdade. Não pode fazer isso. Então, eu acho que a maior bênção do solteirismo é poder conquistar coisas que talvez seria difícil você conquistar com alguém. Quando eu falo de conquistar algumas coisas, eu não falo de dinheiro. Não falo de bens financeiros, porque você com sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva, você consegue conquistar qualquer tipo de bem, qualquer tipo de coisa, mas eu estou falando de relacionamento com Deus. Acerca de obras de Deus. Porque, gente, eu sou totalmente contra. Eu vou bater nessa tecla até o final da minha vida, quando eu morrer de cabelos brancos. Eu não concordo com isso, que a gente casa para ter relacionamento com Deus. Vou namorar porque eu vou ficar crente. Não concordo com isso. Entendi. Vou namorar para ser feliz. Não. Tem coisas que Deus permite que você tem que conquistar antes de um relacionamento com alguém. É verdade.
Não adianta. Namoro não é para você ser feliz. Namoro não é para você buscar se relacionar. Vai buscar se relacionar com Deus, mas você não precisa, ou melhor dizendo, você precisa se relacionar com Deus antes. Você precisa. Isso é bíblico. Quando Deus fez Eva, o texto vai dizer que Deus colocou Adão no jardim. A palavra jardim, no hebraico, significa lugar secreto. É o texto, Gênesis capítulo 2, verso 15. Deus colocou Adão no jardim, hebraico, lugar secreto. Estando Adão, se você pegar isso aqui, é código, hein, gente, para a sua vida. É palavra revelada, hein? É código. Pega isso aqui em nome de Jesus. Deus colocou Adão no jardim, hebraico, lugar secreto. Estando Adão no lugar secreto, Deus vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só. Providenciarei para ele uma adjuntora. Ou seja, antes de Deus dar Eva para Adão, primeiro, Deus colocou ele no lugar secreto. Deus colocou ele no jardim. Deus escondeu Adão no lugar secreto. Para com esse negócio de dizer, vou esperar eu namorar para se relacionar com Deus. Não, isso é mentira. Se relacione com Deus antes. Faça intimidade com Deus antes. É a maior bênção do solteirismo. É buscar coisas para que quando uma nova fase de Deus na minha vida chegar, eu esteja preparado. Às vezes a gente atrasa muita bênção de Deus para a nossa vida, não é porque a gente não está preparado para o não. É porque não estamos preparados para o sim. Nós não estamos preparados para ver a nova fase. Então, na minha visão, a maior bênção do solteirismo é buscar a Deus, é se conhecer somente você e Deus, é uma intimidade, é um crescimento dentro de um lugar secreto. Conhecer as suas lutas internas, que falamos do começo, né? Internas. Falamos no começo disso. É verdade, porque quem não é resolvido atrapalha a vida de alguém. É forte. Quem não é resolvido, não pare com esse negócio. Eu vou namorar com alguém que vai resolver minha vida. Mentira. Você vai atrapalhar a sua e a dela. A sua e a dela. É verdade. Então pare com isso. Resolva as suas crises, resolva as suas emoções, alinhe os seus valores. Quando você tiver com tudo alinhado, pense em namorar. E é namoro para casar, viu? Que Deus vai abençoar muito a sua vida. É verdade. E aí, o Davi, muitas pessoas pensam assim: enquanto Deus não manda a minha prometida, o meu prometido, eu vou curtir a vida, eu vou conhecer outras pessoas, vou ali aproveitar a minha juventude. E pensa que está aproveitando, mas na verdade está só se atrapalhando, né, Davi? Vai ficar para titio para sempre. Vai ficar para titio. Vai ficar para titio para sempre. Porque se Deus está preparando, e aqui é outro assunto interessante, né? Porque tem gente que fala que Deus não prepara ninguém para ninguém. Eu acredito que Deus prepara sim. Eu acredito que Deus prepara. Claro que prepara. Mas assim, a pessoa que Deus está preparando, ela quer uma pessoa santa. Ela quer uma pessoa que está buscando a Deus. Não uma que está aproveitando a vida no mundão. É verdade. Né? Deus não dá pérola para porco. Não dá. Não dá pérola para porco. Não dá. Então, se a pessoa... Aí teve até uma pessoa que falou assim, não estava indo para a igreja. Ela falou, eu quero uma pessoa da igreja. Não. Mas ela não está indo para a igreja. E aí? Não vai conseguir nunca. A pessoa que está na igreja quer uma pessoa da igreja, não quer quem está lá fora. Talvez né? Alguém que esteja desviado ou não sabe quem é, talvez até consiga. Mas um homem firme de princípio não vai conseguir nunca. Né? Não vai, de jeito nenhum. Então, gente, o caminho é esse. Solteiro, você precisa buscar Deus, se conhecer, vencer as suas lutas internas e também buscar a área profissional, né, Davi? A área profissional, porque como você vai casar com uma princesa se você não pode, não é? É verdade. Né? Não pode bancar ela. Dia 12 está chegando. É verdade. O que vai acontecer? O camarada namora, né? Namora e não consegue dar uma caixa de bombom para a namorada. Tá ruim, meu filho. Pode parar, viu? Vigia, varão. Vigia. Vai trabalhar, vai procurar uma faculdade, um curso, para quando chegar a hora, Deus te entregar uma família e você ser muito abençoado. Viu? Em nome de Jesus. Ô Davi, nós já estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu quero agora que você fale uma pessoa que perdeu a sua virgindade para uma pessoa que ela não conhece. Não conhece a pessoa. Se entregou para essa pessoa. O que essa pessoa precisa fazer imediatamente? Imediatamente. O mais rápido possível. Se as circunstâncias fossem a contrária, teria duas opções.
Haja vista se você conhece a pessoa, tem um sentimento, perde a virgindade antes do tempo, 2 opções, ou case ou separe. Ou case, busque casar, porque se uma vez você conheceu uma vez, você não vai ficar só no beijo não, isso é mentira. Ou case ou separe. Quer casar? Casa. Não quer casar? Então separe. Como você não conhece a pessoa, o meu aconselhamento, se você for inteligente, pega isso. Como você não conhece a pessoa, você não vai casar com quem você não conhece. Exato. E pelo contrário, também não vai querer namorar com quem você não conhece. Pelo menos eu não se envolvo com um relacionamento quem eu não conheço, passado, presente e futuro. Não se envolvo. Não se envolvo com alguém que eu não conheço passado, não sei do presente e não conheço os planos do futuro. Então, perdeu a virgindade? Infelizmente, você teve relações sexuais antes do casamento com alguém que você nunca viu ou talvez não conhece direito? Minha filha, busca arrependimento de Deus, vá buscar a Deus. Exato. Busque a Deus de todas as suas formas. Entenda, o pecado não afasta Deus do homem. O pecado afasta o homem de Deus. É verdade. Quando Adão caiu, Deus desceu. Quem não estava no lugar era Adão. Adão tinha se distanciado do jardim. Deus desceu, foi Adão que saiu. Então, Deus não vai se afastar de você por causa do seu pecado. É claro, quando se há um assunto de iniquidade, constância de pecado sem arrependimento, Deus se afasta. Mas pecou, existe arrependimento dentro de você, dentro da sua vida, dentro da sua alma, se arrependa. Mas Davi, cair de novo. Tem arrependimento aí dentro de você? Existe um sentimento de arrependimento? Busque a Deus. Entenda o ponto que você errou. Faça como Davi. Davi entendeu o ponto que ele errou, se arrependeu e Deus continuou a história dele. Deus não anulou os planos que Deus tinha para Davi. Verdade. Pecou? Busque a Deus. Caiu? Busque a Deus. Está fraco? Está desistindo por causa desse pecado? Porque pecado causa vergonha. Está envergonhado por causa do seu pecado? Vá envergonhado mesmo, minha filha. Está caído? Vá caído mesmo. Não se afaste de Deus por causa do seu pecado. É verdade. Mas se afaste da pessoa. Não vá com essa. Não conheço, vou buscar conhecer para ver o que vai dar. Não faça isso. Não faça isso. Aliás, é algo que eu tenho para mim. Se já não deu certo antes do namoro, não vai dar certo quando começar. Então, se afasta disso. É laço para a sua vida, se afaste dessa pessoa e busque a Deus, que eu tenho certeza que os mesmos planos, que talvez atrasem um pouco, mas os mesmos planos que Deus tem para a sua vida, vão continuar. Não vai ser anulado. Vão continuar. Porque existem coisas que Deus não troca. Existem coisas que Deus trata. Deus não trocou Pedro. E eu preciso dizer isso aqui, que isso aqui é um ponto sensível. Deus não trocou Pedro. Deus tratou Pedro. Uhum. Deus não trocou Davi. Davi é homem segundo o coração de Deus, caiu. Adultério. Homicídio. Deus não trocou Davi. Deus tratou Davi. Entenda. Caiu. Deus não te troca. Deus te trata. Aceite o tratamento de Deus, que eu tenho certeza que quando você ser tratado por Deus, a sua vida vai continuar da mesma forma. É verdade. Eu só complemento você um pouquinho, falando que se a pessoa não conhece uma pessoa que perdeu a virgindade, ela precisa também procurar um médico. Procurar um médico. Não conhece, não sabe se a pessoa tem uma doença, não sabe se a pessoa, da onde a pessoa veio. Precisa procurar um médico. Precisa fazer um exame, ver como é que tá, se pegou alguma doença, que Deus queira que não. Mas precisa fazer isso. Buscar Deus, confessar para o pastor, buscar ajuda, aconselhamento. E também um médico, para que a saúde não seja, né, um problema futuro. Não é, Davi? Isso é muito importante para quem nos ouve também. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Nós temos agora, Davi, o quadro Eu Sou um Milagre. Uhum. E esse quadro, Davi, nós convidamos, pedimos para o convidado contar um testemunho de vida. Você já contou no início, né? Falou quando você estava na barriga da sua mãe, tudo que sua mãe passou, sim, testemunho e tal. Mas você teria outro milagre para compartilhar com nós, Davi? Rapaz, eu tenho demais. Primeiramente, deixa eu falar a frase cômica, sim, né?
Você pode dizer, eu sou um milagre? Posso sim. Na verdade, eu posso dizer, eu sou um milagre todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Eu tive diversos livramentos. O tempo não permite. Eu vou contar o primeiro que me veio da cabeça. Fica à milagre vontade. de testemunho, de livramento de Deus para minha vida. São muitos, mas me lembrei agora de um milagre que aconteceu na minha vida, de um testemunho de livramento. Quando eu ainda era criança, eu estava na laje da casa da minha mãe. Aconteceu muitas vezes isso. Deus já me livrou de doenças, de coisas tão terríveis da minha vida, mas o primeiro que me veio na minha mente, até o mais rápido de contar, eu me lembro que certa vez eu estava na laje de casa, não é a casa que eu morava hoje, que eu já fui peregrino. Eu já morei em tantos lugares na minha vida que eu já perdi a conta. Fui peregrino. Eu, em cima da laje da casa da minha mãe, eu não sei quantos metros de altura, mas existiam umas árvores, para você ter ideia. Essa laje passava as árvores, então era muito alto mesmo. Eu tinha os meus 7, 7 anos, e eu assistindo, eu estava vendo um caminhão que estava passando na rua. Quem é criança gosta dessas coisas simples, de carro. E eu vendo, eu caí de lá de cima, não tinha ninguém, eu fui me abaixar para ver. Quando eu me abaixei para ver, eu acabei caindo da laje. Gente, era muito alto. Meu Deus. Para você ter uma ideia, passava das árvores. Quando eu caí, a minha mãe desesperada foi até mim. Quando ela me encontrou, ela me achou exatamente no chão. Isso aqui tem muita gente que acha mentira porque não crê em milagre e nunca viveu. Mas quem crê em milagre sabe. Eu caí e pela misericórdia de Deus, eu muito pequeno, de uma queda tão alta, eu fui segurado e fui deixado no chão pelas folhas. Eu lembro até hoje, são árvores que não sei como que se chama, talvez o nome melhor, mas pelo menos na minha terra se chamava bananeira. Eu não sei como se chama aqui. Aqui também é bananeira. Bananeira, né? Bananeira, né? Aqui também. As árvores da bananeira, isso aqui é coisa extraordinária, isso aqui é coisa que só Deus faz. De uma altura tão grande, seria impossível acontecer. Me deixaram exatamente no chão, eu não tive um arranhão. Glória a Deus. Não fui para o hospital, não aconteceu nada para a minha vida. Era para a minha morte, mas eu sou um milagre. Deus me deu vitória e estou vivo até hoje, estou de pé, estou com saúde. Então as folhas das bananeiras foram amortecendo a sua queda. Amorteceu, me deixou no chão. Rapaz. Me deixou no chão, não fiquei nem preso nas folhas, me deixou no chão. Que bênção. Quando me encontrou, eu estava no chão. Só Deus para explicar isso, né? Só Deus para explicar isso. E tantos outros. Deus já me livrou de muita coisa na vida, de muita coisa. É isso aí, pessoal. Davi, obrigado, Davi. Obrigado. A sua última palavra para quem nos assiste aí, sobre esse tema virgindade. Sobre esse tema? A sua última palavra aí, o seu último conselho para quem está nos assistindo. Para os jovens e adolescentes que estão nos ouvindo. Quem já perdeu, eu tenho uma palavra para 2 tipos de pessoas, 1 minuto. Quem já perdeu, viva a sua vida novamente. Não fique pensando, eu perdi, agora acabou minha vida, eu pequei, agora acabou. Pare com isso é mentira. Perdeu, pecou, caiu, recomece a sua vida. Às vezes a vitória de Deus na nossa vida está escrita dentro de pequenos recomeços. Pecou, caiu, recomece, continue constante. Eu tenho certeza que as mesmas coisas que Deus tinha para você, continue e ainda está de pé. Quem ainda não perdeu, meu filho, isso aqui você tem ouro. Preserve até o final, continue até o final, preserve esse presente. Para a gente, para alguns são vergonha, para o mundo é vergonha, para a gente é vitória. Preserve até o final. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar grandemente na sua vida. Deus vai te honrar. Eu desejo sucesso para você. Desejo que você vença essas lutas internas e externas na sua vida. Eu tenho certeza que Deus dá vitória para quem persevera e é constante. Deus abençoe vocês. Amém, amém. Eu digo para você que nos ouve, eu falei no começo que às vezes o adolescente, o jovem, não tem o amor e a atenção dos pais. E para se enturmar com a turma da escola, roda de amigos, a pessoa acaba se envolvendo com outras pessoas. Mas eu quero te dizer, você que me assiste, você moço e moça, você não precisa
se entregar para ninguém, porque Jesus, ele te ama de todo o coração. A Bíblia diz que possa ser que até mesmo uma mãe se esqueça do filho, mas Jesus, ele nunca esquece. Então, sinta-se abraçado, sinta-se importante, porque Jesus, ele te ama. E mesmo que o seu pai, a sua mãe, seus tios não te dê o amor que você mereça, fica tranquilo. Saiba que Jesus, ele te ama e está com você todos os dias da sua vida. Você não precisa se entregar para ninguém que você não conheça. Você não precisa se entregar para ninguém que não veio de Deus, porque Jesus, ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Davi, Deus abençoe. Obrigado, amigão. Foi um prazer. Foi uma honra te receber aqui, tá? Esse podcast foi forte demais. Tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas, viu? Sim. E eu agradeço muito você, amigo, por você estar aqui conosco, tá? Que Deus abençoe muito a sua vida, seu ministério, que você continue crescendo e evoluindo e que a palavra do Senhor chegue a muitas pessoas através da sua vida. Amém. Obrigado pela oportunidade. Foi uma honra muito grande. Primeiro podcast que eu participei na minha vida. Oh, que honra para mim. Foi o primeiro. Que primeiro honra. De muitos, eu creio. Deus abençoe você, sua esposa, sua noiva. Minha noiva. Já estou profetizando. Já Amém. No futuro, já. Oh, glória. Deus abençoe você e seus projetos. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus fará na sua vida. Obrigado Amém. pela oportunidade. Deus abençoe. Amém, Davi. Deus abençoe. Queridos, isso é tudo. Muito obrigado a você que ficou até o final. E faça aqui um tour aqui na nossa playlist e veja outros vídeos também, tá bom? É muito importante. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva em nosso canal, tá bom? Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir essa palavra, tá? Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Deus abençoe a sua vida.